Bom dia, galera! Vamos dar início à aula de biologia e a gente vai começar com a aula 1, unidade 17. Essa primeira parte é sobre taxonomia, tá? Então, a natureza dividida em reinos, ou seja, todos os seres vivos são classificados, né? E colocados em reinos, filo, classe e etc. E depois as regras de nomenclatura científica. Então, a classificação biológica ou taxonomia, que também é chamada de sistemática. A classificação biológica possibilita que os organismos vivos possam ser estudados de uma maneira mais sistematizada. Nós, seres humanos, temos necessidade constante de classificar objetos. Organizamos em casa nossas compras, por exemplo, separando produtos de limpeza dos produtos alimentícios. Organizamos ainda nosso guarda-roupa, separando peças íntimas de outros tipos de roupa. Essas ações são essenciais para manter a organização e facilitar que encontremos algum item importante. Assim como nos supermercados também, né? Se a gente olhar, as gôndolas, elas são divididas em produtos que são semelhantes, né? Por exemplo, arroz está junto com feijão, que está junto com as lentilhas, né? Com os grãos. Produto de limpeza está em outro lugar. Então, isto é uma sistemática. Na biologia, classificar também é importante, aliás, é muito importante. E esse processo já vem sendo feito desde os tempos de Aristóteles. Esse importante pesquisador classificava, por exemplo, os animais em organismos que possuíam sangue e aqueles que não possuíam. Claro que essa classificação não era adequada, mas já mostrava um processo de sistematização que facilitaria e muito a vida de todos os cientistas. Atualmente, as principais categorias taxonômicas são o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, gênero e espécie. Duas a mais, que é o filo e família, do que as propostas inicialmente por Linneu. Na verdade, Carl Linneu, ele começou a sistemática, né, a classificação de seres vivos. Assim, o que a gente usa atualmente, né? O reino é a maior unidade de classificação biológica e agrupa filos de organismos com características semelhantes. Os filos, por sua vez, agrupam classes semelhantes, as quais agrupam ordens semelhantes, que agrupam famílias, que agrupam gêneros semelhantes. Nos gêneros são agrupadas espécies semelhantes, que é a categoria taxonômica mais básica da classificação. Então, podemos definir espécie como um grupo de organismos que se reproduzem entre si e são capazes de produzir descendentes férteis. Então, assim, ó, todos os seres vivos são divididos em 5 reinos. Agora, usa 5 reinos, mas também tem uma nova classificação que eles colocaram em domínios. Os dois são utilizados, tá? Tanto o reino quanto os domínios. Então, esses 5 reinos, cada reino vai ter vários filos, cada filo vai ter várias classes, cada classe vai ter várias ordens, cada ordem vai ter várias famílias. Então, vai se formando um leque, tá? E a espécie é aquele grupamento de indivíduos que tem a possibilidade de se reproduzirem. Existem autores que consideram ainda uma categoria taxonômica acima dos reinos, que são chamados de domínios. Consideram-se 3 domínios, também chamados de super-reinos, que são bactéria, asárquia e eucária. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses 3 domínios. A classificação dos 3 domínios, proposta por Wurzel em 1977, divide os seres vivos em 3 grupos, árquea, bactéria e eucária. Alguns organismos vivos apresentam características muito marcantes,
que permitem classificá-los em grupos bem definidos. Outros, no entanto, apresentam algumas peculiaridades que tornam uma classificação exata impossível. Diante dessa problemática, é constante a busca por maneiras mais fiéis de classificação. Então, em 1977, Carl Wöse propôs um modelo baseado em aspectos evolutivos, a partir da comparação de sequências de RNA ribossômico. O RNA é um material genético, mas ele não produz as proteínas, ele auxilia a fabricação ou a síntese dessas proteínas. Então, a partir desses estudos, ficou claro que os eucariontes, lembram que são os eucariontes? São todos os organismos que apresentam um núcleo delimitado, né, pela carioteca. Então, o material genético já está dentro desse núcleo. Apresentam muitas relações entre si e que os procariontes, aqueles que não têm o núcleo, né, o material genético fica disperso no citoplasma, poderiam ser organizados em 2 grupos. Os seres vivos passaram, então, a ser classificados em 3 subdivisões principais, denominadas de domínios, uma categoria acima do reino. Então, os 3 são bactéria, arcária, árquea e eucária. O domínio árquea é representado por organismos geralmente quimiotróficos, ou seja, que obtêm a sua energia através de processos químicos. E procariontes, quer dizer que não tem um núcleo, né? Que não possui membrana nuclear. Muitos dos representantes são extremófilos, ou seja, organismos que são capazes de viver em condições extremas. Esses seres normalmente vivem em ambientes como fontes termais, que são bastante quentes, locais ricos em enxofre, como em vulcões, por exemplo, extremamente quentes ou repletos de sal. Por isso que eles são chamados extremófilos. Por viverem em muitos locais consideráveis inabitáveis pela maioria dos seres vivos, alguns autores afirmam que os organismos do domínio árquea estabelecem os limites da tolerância dos seres vivos às condições ambientais. Então, diante dessa particularidade, pesquisadores consideram o estudo desses micro-organismos essencial para se entender mais a respeito da origem da vida do planeta. Então, aqui tem um ambiente, um rio, né, mostrando o rio muito ácido, tá? E esses organismos conseguem, né, sobreviver nesse ambiente. As bactérias abarcam organismos unicelulares e procariontes, que anteriormente eram classificados como eubactérias. Esse domínio engloba bactérias que causam doenças ao homem e também aquelas encontradas em ambientes como a água e o solo. Então, são as bactérias, né, que a gente já conhece, que estava no reino Monera. Considerando a classificação de Wöse, extingue-se o reino Monera, uma vez que os procariontes estão agora agrupados em 2 domínios, os árquea e bactérias. E o reino Eucária, o domínio Eucária, todos os outros organismos fazem parte desse domínio. Então, são encontrados apenas organismos eucariontes, ou seja, que possuem núcleo delimitado pela membrana nuclear. O domínio Eucária engloba organismos unicelulares, como é o caso dos protozoários, ou multicelulares, como ocorre em animais, em fungos e em plantas. Agora a gente vai continuar a nossa classificação de acordo com, sem contar os domínios, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem a classificação do homem, do cão doméstico e do pau-brasil, né? Que é a nossa árvore, que foi já quase totalmente exterminada. Então,
O homem pertence ao reino Animalia. O cão doméstico também. Já o pau-brasil, ao reino Planta. O homem pertence ao filo Chordata, assim como o cão doméstico. É cordata porque tem a notocorda, né? A gente teve a notocorda na fase embrionária e a notocorda ela vai se transformar, então, na coluna vertebral. Então, vocês podem pensar assim, o filo cordata é daqueles seres vivos que possuem, né, uma coluna vertebral. Aqui estão os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. O filo do pau-brasil é a traqueófita. Tá? É a traqueófita porque ela possui vasos condutores de seiva. Tá? Tem plantas que não têm os vasos ainda, né? A classe do homem é mamália, ou seja, mamífero, né? Assim como do cão doméstico. O pau-brasil está na classe das angiospermas. Aqui muda a nossa classificação com a do cachorro. Nós fazemos parte da ordem dos primatas e o cão doméstico dos carnívoros, né? São os carnívoros. E o pau-brasil faz parte das dicotiledôneas e não das monocotiledôneas. Então, as angiospermas, elas têm duas ordens, dicotiledônea e monocotiledônea. A família do homem é hominídea, do cão doméstico, canídea. E do pau-brasil, a papilonácea. O gênero do homem é o Homo, o cão doméstico é o Canis, e do pau-brasil, Caeus alpinea. A espécie Homo sapiens, Canis familiares e Canis alpina equinata. Então, ó, quando vocês analisam um quadro como este, vocês percebem que vamos comparar homem com cão só, tá? Com cachorro. Então, a gente está no mesmo reino, no mesmo filo, na mesma classe. Então, a gente tem muitas semelhanças com o cachorro. Mas, se a gente comparar com o orangotango, por exemplo, ele vai estar aqui, ele vai estar na ordem dos primatas. Então, a nossa semelhança com o orangotango vai ser maior do que com o cão doméstico. Né? Se a gente analisar outro gênero do Homo, como Homo habilis, por exemplo, ou Homo neanderthalensis, a gente tem bem mais semelhanças do que com, né, o cão doméstico. Então, quando duas espécies estão juntos nas mesmas categorias taxonômicas, no maior número, eles são mais próximos, né? Evolutivamente falando. Como o homem e o cão doméstico estão na classe mamífera, obrigatoriamente eles estarão no mesmo filo e no mesmo reino, tá? Não pode mudar, gente, tá? Sempre serão o mesmo. O homem e o orangotango são primatas, portanto, estarão na mesma classe, no mesmo filo e no mesmo reino. O Homo habilis e o Homo sapiens, se eles estão no mesmo gênero, obrigatoriamente estarão na mesma família, na mesma ordem, na mesma classe, no mesmo filo e no mesmo reino. Tá? Só para dar outro exemplo, o reino animal, ele possui 3 filos, os cordados, né, que somos nós estamos incluídos os cordados, os urocordados e os cefalocordados. Mas isso é assunto para mais tarde. Vamos continuar, senão a gente não termina a nossa aula hoje. A nomenclatura científica é o nome das espécies, tá? Então, a gente tem que saber escrever corretamente esses nomes aqui, para que no mundo todo eles saibam de quem a gente está falando, tá? Quando a gente escreve um texto, por exemplo, um texto científico, né? Então, desde o início dos tempos, o ser humano nomeou tudo o que o cerca. Assim, cada ser receberia seu nome, mas isso poderia variar entre países e regiões. Um exemplo é o cão doméstico, que possui ao redor do mundo em torno de 800 nomes diferentes.
como dog em inglês, cão em português, cane italiano, inu, o inu, sei lá, em japonês, e centenas de outros nomes. Nomes populares também são utilizados e variam conforme países e região, podendo causar muitas confusões e até mesmo pôr em risco a identificação correta de um ser ou de um organismo. Um exemplo é o cavalo marinho, que é um peixe, enquanto o peixe-boi, na verdade, é um mamífero. Então, por exemplo, aqui, a pantera, vou aumentar um pouco aqui, né? A pantera, que é o leopardo. O nome da espécie é Panthera pardus, tá? E ele está na ordem dos carnívoros, da família dos felídeos, no gênero Panthera, e a espécie Panthera pardus. Então, ó, os carnívoros, eles estão divididos aqui em 3 famílias: família dos felídeos, mustelídeos e dos canídeos. Então, vai se dividindo, por exemplo, o gênero Canis. Tem o cão doméstico, que é o Canis familiaris, e o lobo, que é o Canis lupus. Então, eles são muito parecidos entre si, tá? Mas não são semelhantes. Se eles se reproduzirem, os seus descendentes não poderão ter filhos, né? Para evitar que essas confusões continuassem ocorrendo, adotou-se para todos os seres vivos uma única nomenclatura universal científica, a qual foi fundamentada em regras internacionais e passaram a ter validade a partir de 1901. Atualmente, diversas profissões precisam conhecer a nomenclatura científica de algumas espécies, como os veterinários, biólogos, agrônomos e outros, podendo tornar os estudos complicados ou de difícil compreensão. Assim, para facilitar os estudos e o entendimento da nomenclatura, explicaremos a seguir algumas regras básicas. Então, as regras para a nomenclatura científica, né? Para escrever corretamente o nome científico de alguma espécie. A primeira regra é que todo nome científico deve ser escrito em latim. Por quê? Porque o latim é uma língua morta, ou seja, ela não sofre mais modificações, tá? Então, ela não é mais utilizada e não ocorre o risco de sofrer alguma mudança em sua escrita. O destaque pode ser sublinhado, negrito ou itálico. Ah, eu coloquei isso aqui. Depois também a regra do destaque, coloquei separado. Por exemplo, o nome da nossa espécie, Homo sapiens. Vocês estão vendo que aqui está em itálico, né? Então, essa letra itálica é diferente da nossa letra que a gente usa no texto. Ou pode ser sublinhado, só que aqui está errado, gente, eu nem vi isso aqui. Tem que ser 2 traços, tá? Não pode ser um traço para o gênero, isso aqui é o gênero e aqui é a espécie, né? São 2 traços. Pode ser em negrito, então a lei do destaque, a gente vai ver daqui a pouquinho ainda. A segunda nomenclatura científica deve ser binomial, mas também pode ser trinominal. O que significa que todo ser vivo deve ter um nome científico composto por ao menos 2 palavras, sendo a primeira para identificar o gênero, como Felis, né? E a segunda para denominar a espécie, gato. Felis, no caso, é um substantivo e catus, que é a espécie, é um adjetivo. Terceira, a nomenclatura do gênero é um substantivo e deve ser escrito sempre com a letra inicial maiúscula, como aqui, Araucária angustifolia, o nosso pinheiro do Paraná. Então, o gênero sempre deve ser escrito com letra maiúscula. Já o nome da espécie, angustifolia, que é um adjetivo, deve possuir a letra inicial minúscula. Nunca ao contrário, tá, galera? No caso de trabalhos científicos, após o nome do ser vivo, ou da espécie, né,
se deve colocar o nome do autor que o descreveu. Outras indicações, como o ano no qual o animal foi descrito, podem ser escritas na sequência, depois de anotar-se a vírgula. Por exemplo, Treponema pallidum, que é a bactéria, né, causadora da sífilis. Quem descobriu foi Chaldin e Hoffmann, em 1905. Então, claro, o nome dos autores, né, em maiúscula, vírgula, o ano da descoberta, ou da descrição, né, quando o animal não, aqui no caso uma bactéria, né, o ser vivo foi descoberto. Se houver subespécie, você deve escrever o nome que a designa depois do nome da espécie, com a inicial do nome em letra minúscula também. Como Rea americana alba, que é a ema branca. Então, o primeiro nome é o gênero, o segundo a espécie, o terceiro a subespécie. Então, esse animal tem algumas variações, né? Essa ave tem algumas variações para ter subespécie. Como no nosso caso, Homo sapiens sapiens. Homo, o gênero, o primeiro sapiens, a espécie, e o segundo sapiens, a subespécie. Esse é o último slide. Se houver subgênero, deve escrever o nome que o designa após o nome do gênero, com letra inicial maiúscula entre parênteses. Por exemplo, Anopheles darling, que é um mosquito prego, transmissor da malária. Ele tem um subgênero, tá? Ele tem gênero Anopheles, o subgênero Nisorhynchus e a espécie darling. Então, o subgênero tem que ser escrito depois do gênero e com letra inicial maiúscula. A regra número 7 é o nome científico deve ser destacado o texto, em negrito, em itálico ou sublinhado por 2 traços. Um para o gênero e outro para espécie. Então, interrompendo o compartilhamento, e eu gostaria de perguntar se vocês têm alguma dúvida. Tem mais alguém aqui que entrou que eu gostaria de pedir para colocar o nome. Eu vou encerrar a gravação aqui, gente, tá? Obrigada.